Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Uou! Vamos ver agora o nosso capítulo. Bom, a Europa no século XIX, né, ela passou por um enorme crescimento populacional, né? A população dobrou de 600 milhões, ela passou para 1,2 bilhões de pessoas, né? Isso é muito, né? Entre o final do século XVII e o século XIX. E esse aumento se deu principalmente por causa da modernização agrícola. Isso tornou o número de alimentos disponíveis maior. Esse crescimento da população também causou um êxodo rural, né? As pessoas saíram das cidades e saíram do campo e passaram a morar nas cidades, né? E assim, junto com a população se deslocando do campo para as cidades, vieram aquele monte de problemas que acontecem quando há um êxodo rural de muita gente em um período curto de tempo, né? Falta de água, esgoto a céu aberto, as ruas eram imundas, né? Como eu falei, o esgoto era a céu aberto, não tinha praça, as pessoas moravam muito em cortiços, né? No espaço de um quarto moravam muitas vezes muitas famílias, né? Ao invés de morar uma família só, moravam muitas famílias no espaço que era para uma pessoa, digamos assim, né? Pensem o quarto da sua casa com 2, 3 famílias dentro. Era assim, né? Um ambiente horrível. E com isso as doenças se espalhavam, né? A gente está vivendo agora uma crise sanitária, né? A gente sabe como a falta de higiene e a aglomeração contribuem para que as doenças se espalhem, né? E naquela época ali da Europa do século XIX, as pessoas estavam todas no mesmo espaço, sem ambiente, sem higiene, sem uma alimentação adequada, né? Então era tudo o mais inadequado possível. E as doenças se espalhavam, né? Principalmente a febre tifoide e o cólera, né? E obviamente atingiam, né, as pessoas mais pobres, né? Que não têm muitos recursos para ser higiênicas, que não têm assistência médica, não tem acesso à alimentação adequada, né? Os trabalhadores vinham do campo para as cidades, aceitavam qualquer emprego. Por que eles vinham do campo para a cidade? Porque, como nós falamos, havia mais alimento disponível porque houve a mecanização da indústria, né? Só que isso aconteceu, ou forneceu mais alimentos, mas tirou postos de trabalho, né? A máquina fazia o que milhares, às vezes, de trabalhadores rurais faziam. Então, esses trabalhadores, sem ter o que fazer, foram para as cidades procurar alguma forma de viver. Então, muitos deles foram para as cidades ter uma vida miserável, né? Ser obrigado a ser escravizado pelo relógio, né? Virou um escravo do relógio, sendo totalmente condicionado ao que a fábrica o obrigava, né? Os horários de trabalho eram horríveis, a polícia reprimia os pobres. Se não tivesse trabalho, era enquadrado como vadio, né? Os pobres que eram acusados de vadiagem eram presos, né? Muitas vezes era preso a família inteira, o marido era separado da mulher, né? E lá eles eram desencorajados a ter filhos, né? Porque já tinha pobre suficiente no Reino Unido, né? Era assim que se pensava. E então, nesse mundo caótico que estava se configurando aí com a sociedade europeia da Revolução Industrial, vão surgir teorias para melhorar o mundo, né? E são o liberalismo, o socialismo e o anarquismo, né? Vamos ver aí em detalhes, né? O liberalismo surgiu ainda ali na época do iluminismo, né? O liberalismo seria a política econômica do iluminismo, né? O liberalismo ele foi preconizado pelo Adam Smith no seu livro A Riqueza das Nações. E o liberalismo, quando surgiu, ele era algo progressista. Por quê? Porque ele combatia o abuso do absolutismo monárquico, né? Ele combatia aquele tipo de política em que
quem não fosse dos favores do rei não teria desenvolvimento nenhum, né? Então tudo tinha que ter interferência do Estado. Se alguém desejava criar um negócio e expandir esse negócio, se ele tivesse os favores do rei, ok. Se ele não tivesse os direitos do rei, não adiantaria nada, enfiar a viola no saco e pronto, não tinha o que fazer, né? Para o Adam Smith, o que regularia o mercado era a lei da oferta e da procura, ou seja, se um produto ele é muito procurado, o preço sobe, né? Sinal que o estoque dele está baixo. Se o produto é pouco procurado, o preço dele desce, o sinal que os estoques estão altos, né? Só que aí tem alguns problemas. Ele vai querer usar essa ideia os liberais, né? Vão querer usar essa ideia da lei da oferta e da procura também para salários, né? O salário tem que ser regulado pela oferta e da procura, os direitos trabalhistas também, né? Então fica uma política injusta, tipo, o patrão tem todo o poder nas suas mãos e ele vai usar a lei de mercado contra o trabalhador, que não tem poder nenhum, né? Então fica uma luta muito injusta, né? Então acaba vendo o quê? Vendo um autoritarismo dos donos do capital contra os trabalhadores. E o detalhe é, os trabalhadores são a maioria da população. Os trabalhadores são 98% da população. Então, se deixar apenas o dinheiro bater na mesa, 98% da população está prejudicado. É coisa para se pensar, né? Por isso que, por outro lado, surgiu o socialismo. O socialismo, ele abrange diversos tipos de doutrinas, né? Algumas delas foram consideradas utópicas, tá? Quem considerou essas doutrinas utópicas? Foi o Marx, né? O Marx, ele vai considerar a doutrina dele científica, e quem não pensa como ele vai considerar como utópico, né? Tem o científico, que é o dele, que é o bom, e tem o utópico, que é o dos outros, que não é bom. Por que o dele é científico e é bom? Porque no século XIX, coisa boa é ciência. O que não é ciência não é bom. Então o Marx, ele vai entender que o socialismo dele é bom porque estudou o conflito ao longo do tempo, ele pegou para estudar a história, a economia, a filosofia. O Marx comparou a luta de classes desde que surgiu as primeiras organizações humanas, né, lá na antiguidade. Ele vai analisar o modo de produção asiático. O Marx, ele vai analisar a servidão medieval, o feudalismo, vai analisar as grandes navegações. Então Marx, ele vai analisar a fundo a economia, a história. Ele vai dizer que o conflito de classes é a mola mestra da história. E aí, de acordo com as suas análises da história e da economia e da política, que ele vai formular a sua teoria. Então ele diz que o seu é científico, dos outros não são, né? Vamos lá. Alguns pensadores franceses que foram considerados utópicos, eles formularam algumas teorias para se chegar numa sociedade ideal, né? O Saint-Simon, ele foi um cara que ele é uma influência muito grande para o Marx, porque o Saint-Simon, ele acreditava que a indústria, né, ela traria bem para a humanidade, né? Então os cientistas e os industriais, eles deveriam usar a indústria para empregar as pessoas, né? E a sociedade deveria então ser governada por industriais, por cientistas que fossem cristãos e que usassem a indústria para trazer o bem para as pessoas, né? E esses industriais e cientistas cristãos seriam muito melhores do que os governantes que existiam na época dele, que eram os reis, os nobres, né, que estavam na política. Então era essa a ideia do Saint-Simon, né? O Saint-Simon, ele botava muita fé na indústria, acreditava que a indústria ia emancipar o homem do trabalho braçal. E essa é uma ideia do Saint-Simon que influenciou muito o Marx. O Fourier, ele acreditava que a sociedade devia ser organizada em falancérios, né? Os falancérios seriam uma espécie de fazendas, né? Comunidades de cerca de 1.800 pessoas, em que todos trabalhariam e dividiriam entre si os frutos desse trabalho, né? E
as comunidades umas trocariam com as outras as coisas, bastaria apenas, né, que alguém patrocinasse a criação dos falancérios, só que estamos até hoje esperando a criação desses falancérios. O Robert Owen, né, foi um outro que ele fez coisas muito boas para sua fábrica. Ele reduziu a jornada de trabalho, né, o Robert Owen criou creche para as suas operárias deixarem seus filhos, ele aumentou os salários, né, ele reduziu a jornada de 14 para só 10 horas por dia, né, olha só, né, que já era um absurdo. 10 horas por dia é o que a gente tem hoje, né? Na verdade a gente tem 8, mas chega a 9 para compensar não sair trabalhar de sábado, né? A nossa jornada são de 44 horas semanais, sendo 10 horas por dia seria uma jornada de 50 horas semanais, não é pouco não, né? Então o Robert Owens, ele acreditava que bastava humanizar as condições das fábricas que estaria tudo certo, né? Mas na verdade ele ficou esperando sentado que os outros empresários fizessem o mesmo que ele, não rolou, né? Então o Marx, ele tinha como parceiro o Engels, né? Perdão, não é corona não, espero. O Friedrich Engels, né, que escreveu os livros com ele, né? Suas obras mais importantes tem o Manifesto Comunista, tem a ideologia alemã. A sua obra principal, que ficou inacabada, foi O Capital. É uma obra muito difícil de ler, pouca gente leu no original, até porque ela é uma obra de economia, tá? Ela não é uma obra de história, não é uma obra de sociologia, né? Quieto. Ela é uma obra de economia, então ela é escrita em economês, ou seja, aquele linguajar de quem é da área de economia mesmo, né? Eu entendo até que bem a área social da economia, né? Mas quando entra na parte matemática mesmo da coisa, aí me falta fôlego, né? E o Marx e o Engels, né, eles acreditavam isso, que a sociedade ela ia chegar num limite em que a fábrica ela ia tirar todo mundo do mercado de trabalho, que a máquina, ela, tô simplificando ao extremo, tá, gente? Que as máquinas elas iam tirar o emprego de todo mundo, e aí as pessoas, né, elas estariam sem trabalho, né, e elas, né, que foram exploradas durante muito tempo, elas tomariam os meios de produção, né, e fariam uma nova sociedade em que todos trabalhariam e dividiriam entre si o fruto do seu trabalho, né? Não existiria mais aquela sociedade com aquele trabalho que é um ganha e os outros recebem o mínimo para não morrer de fome, né? Então a classe dos trabalhadores, que sempre foi explorada pela classe burguesa, ela vai se unir, vai tomar os meios de produção da burguesia, vai estabelecer o governo, né? E depois de um período de governo onde não haverá participação da burguesia, que é a tal ditadura do proletariado, que na verdade não era para ter estabelecido uma ditadura, e sim um modelo de governo em que a burguesia não iria participar. É um modelo de governo sem a participação burguesa, né? E o que a gente viu, na verdade, foram que os lugares onde houve revolução inspirada na obra de Marx, uma ditadura ferrenha que deixou a situação, em alguns locais, até pior do que era antes da implantação do regime dito socialista, né? Mas enfim, o Marx também dizia que essa revolução tinha que acontecer no mundo todo ao mesmo tempo, coisa que não aconteceu. E bom, isso é coisa que a gente vai discutir mais pra frente, né? Mas enfim, então Marx dizia isso, que o curso natural da história seria esse, que se tomasse os meios de produção dos trabalhadores e fizessem os trabalhadores uma sociedade mais justa, em que todos compartilhassem o fruto do trabalho, né? Bom, o anarquismo é uma teoria que teve vários pensadores, né? Para citar dois famosos, o francês Proudhon e o russo Bakunin. O anarquismo ele tinha pensamentos parecidos em certo ponto
com o socialismo do Marx, tá? O anarquismo, ele também dizia que os trabalhadores eles tinham que tomar os meios de produção, que os trabalhadores tinham que ser contra todas as leis e contra toda autoridade, seja ela do rei, da igreja, enfim, né? Eram contra qualquer tipo de governo, qualquer forma de opressão. Os anarquistas já propunham uma fórmula mais direta, que os trabalhadores tinham que tomar o poder e automaticamente abolir qualquer forma de governo, qualquer forma de opressão, qualquer tipo de polícia, qualquer tipo de lei, que os trabalhadores tinham que se organizar em cooperativas, que os trabalhadores vão produzir e trocar os bens produzidos entre eles, e não vai haver mais divisão, não vai haver mais violência, não vai haver mais uma forma de poder em que uns oprimam os outros, né? Em que os mais ricos oprimam os mais pobres, né? E os ideais anarquistas vão ser a força que impulsionou o movimento trabalhista aqui no Brasil, né? Porque o anarquismo era muito forte na Itália e na Espanha, né? E os primeiros operários industriais do Brasil são imigrantes, principalmente italianos e espanhóis, né? Então eles trouxeram consigo ideais anarquistas. Depois do sucesso econômico e militar da União Soviética, que o socialismo de modelo soviético começou a ser mais forte entre a classe trabalhadora. Mas inicialmente o modelo anarquista era mais popular entre os trabalhadores, né? Bom, as revoluções que aconteceram na Europa, né? Bom, a Revolução Francesa bagunçou pra caramba a França, e aí veio Napoleão, pegou a bagunça da França e espalhou essa bagunça para a Europa, né? Depois que o Napoleão foi derrotado, veio o Congresso de Viena, e esse Congresso de Viena tentou reorganizar a Europa, né? Fez as fronteiras voltarem ao tempo que eram antes da Revolução Francesa, né? Devolveu os tronos a quem era de direito. Por exemplo, na Espanha, tiraram o José Bonaparte, irmão do Napoleão, do trono, e restauraram o Fernando VII, rei espanhol de direito, no seu lugar, né? Então, o Congresso de Viena, né, estabeleceu a Santa Aliança, né, buscando que não houvesse mais outra revolução nos moldes da francesa, né? A monarquia francesa foi restaurada com Luís XVIII, né? Por que o 18? Porque o 16 foi morto e o 17 também, né? O Luís XVII, filho do Luís XVI, nem chegou a assumir, né? A família dele foi morta. O Luís XVIII assumiu o trono já com medo, né? Um cara medroso, porque olha o que aconteceu com a França, né? Então ele prometeu igualdade perante a lei, liberdade de expressão, liberdade de culto, direito ao voto, né? Só que era um voto censitário, tá? Ou seja, quem tem grana vota, quem não tem, não vota. É a praxe, né, da época. Então, só uma pequena parcela da população poderia votar. E politicamente a situação estava assim. Tinha os ultrarrealistas, né, que eram os que estavam alinhados com a monarquia, né, liderados pelo irmão do Luís XVIII, o Conde de Artois, que desejavam restaurar o antigo regime. Não tem essa de rei bonzinho. Rei tem que ser na porrada. Era assim que eles pensavam. Liberais constitucionalistas, né, que defendiam, né, a aplicação da Constituição integral, ou seja, uma monarquia constitucional, sempre aquela ideia de modelo inglês, né, sempre querendo copiar aquele modelo da Inglaterra. E os liberais radicais que queriam o quê? República, né? É engraçado como que hoje república é visto como uma coisa de ordem. No século XVIII e XIX era visto como uma coisa de bagunça, né? As pessoas mais loucas e revolucionárias eram republicanas. Olha só como o mundo era coxinha, né? Bom, e aí quando caiu o Luís XVIII, que tentou ser mansinho, veio o Carlos X, seu brother. O Carlos X quis emular a antiga monarquia francesa absolutista. Olha só como o absolutismo, gente, ele demorou para cair, né? Se hoje nós temos governos republicanos que são eleitos pelo voto, né,
na maior parte dos países, o absolutismo ele não caiu de uma vez, ele foi tentando lá. Em 1824, Carlos X assumiu o trono com a ideia de ser absolutista. Em 1824, quase 30 anos depois da Revolução Francesa ter surgido para lutar contra o absolutismo monárquico, né? E ele mandou pagar para os nobres e para a igreja todos os prejuízos que eles tiveram com a Revolução Francesa. Olha só, o cara queria mesmo restaurar o antigo regime, ele era ultra-realista, né? E o que aconteceu, né? Houve outra revolução e o Carlos X foi deposto também, né? E aí, com essa onda revolucionária, foi colocado no trono um outro rei, né? Para segurar a onda da república. Lembre-se, república hoje é a coisa das pessoas. Tipo, meu avô defendia a república, minha avó, a república era coisa boa, né? Isso é uma coisa que os nossos avós e bisavós defendem, é porque é uma coisa conservadora. Na época, não. No século XIX, a república era uma coisa de louco, coisa de gente ousada, né? Então, para conter a república, colocaram um rei que era mansinho, quietinho, que era o Luís Felipe de Orleans, parente da família real brasileira, tá? Portuguesa / brasileira. E aí o que vai acontecer, né? O Luís Felipe ficou conhecido como o rei burguês, né? Ele era um rei que ele procurava favorecer a burguesia, né? E isso levou ao descontentamento de outros setores, que eram o quê? Os setores populares, né? Os bonapartistas, que tinham lá seu pezinho na parte popular, né? Os republicanos, os socialistas, né? Os socialistas eram contra tudo isso, né? Os socialistas queriam poder popular, né? E aí o que vai acontecer? As pessoas revolucionárias tomaram a rua, né? Foram para as ruas, enfrentaram as tropas do governo e o Luís Felipe foi obrigado a fugir. Olha que bagunça essa França, hein? Bom, e aí o que aconteceu, né? Um governo provisório proclamou a Segunda República Francesa. Vocês lembram qual foi a Primeira República Francesa? Governo dos Jacobinos, né? Tal fase do terror, né? Então esse governo provisório formado por republicanos moderados e socialistas, né? Aboliu a censura, direito de voto universal para homem, né, gente? Vamos com calma, né? Infelizmente a sociedade ainda era muito machista. Aboliu a censura, criou as oficinas nacionais, né? Os socialistas pleiteavam redução da jornada de trabalho, né? Lembre-se, jornada de trabalho tinham 14 horas, 18 horas, enfim, né? E queriam direito de greve, né? Então o que aconteceu? Os republicanos moderados ficaram, esses caras estão querendo muitos direitos para o povo, e aí eles eram apoiados pela burguesia, né? Os republicanos moderados, e aí eles conseguiram vencer no Congresso, né? A votação das leis. E aí o que vai acontecer, né? Eles voltaram para as ruas de Paris para fazer protesto, né? E aí veio uma outra onda revolucionária, né, que foi chamada de Primavera dos Povos, que era mais uma vez o povo nas ruas contra o absolutismo monárquico, né? Bom, aí surgiu a figura do Luiz Bonaparte, que era o sobrinho do Napoleão, né? Ele apresentou-se como um candidato, foi eleito, né? Ele dizia que ia restaurar os tempos de glória do Napoleão, que ele iria, ele era um legítimo sucessor do Napoleão, que ele iria retomar as lutas populares que o seu tio havia encabeçado, né? Que o Napoleão era assim, ele era um defensor dos interesses da alta burguesia, mas, né, ao mesmo tempo, ele também adoçava o povão, né? Criou leis que favoreciam o povo, né? Educação pública obrigatória e gratuita, né? Cursos profissionalizantes, redução nos preços dos alimentos, né? O Napoleão, ele sabia, né, que o povo precisava também ser um pouco acalmado, né? Então, o que aconteceu, né? O Luiz Bonaparte foi eleito cônsul, né, por 10 anos, mas assim como seu tio,
ele deu um golpe de estado e se coroou imperador Napoleão III. Por que terceiro? Quem foi o segundo? O filho do Napoleão, que também não chegou a assumir, né? Eles não contam os que foram coroados. Teve o segundo, o que seria segundo, não foi? Então foi pro terceiro, né? Bom, e aí começou o segundo Império Napoleônico, né, com o Napoleão III. O Napoleão III, ele ficou conhecido pela sua aliança com a burguesia, lógico, não era bobo, né? Ele incentivou a indústria, ele modernizou o país, né? Como ele incentivou a indústria, ele diminuiu o desemprego, com isso o povo... o povo gosta de trabalhar, né, gente? Dizem que o povo é vagabundo, isso é o contrário, o povo quer trabalho. Né? O povo quer trabalho, quer carteira cheia, quer comprar comida. É isso que o povo gosta. Né? E paralelamente ele também, como seu tio, o Napoleão III, ele partiu para a guerra, né? Ele conquistou ali regiões do Oriente Médio, regiões do norte da África e da Ásia também, né? E ao mesmo tempo, né, ele enfrentou uma potência, que foi a Prússia na Guerra Franco-Prussiana. E aí o que acabou acontecendo, né? O Napoleão III, ele foi derrotado pela Prússia, né? Foi derrotado pela Prússia e foi tirado do poder. E aí veio um outro governo, né, do Louis Adolphe Thiers. Detalhe, o Napoleão perdeu, foi sequestrado pelos prussianos. Os franceses tiveram que pagar resgate para o Napoleão III ser libertado. E com isso a França perdeu a Alsácia-Lorena. Essa rivalidade entre França e Alemanha que vai explodir na Primeira e Segunda Guerra Mundial surgiu na Guerra Franco-Prussiana, porque a Prússia vai se tornar a Alemanha. Tá? Enfim, então o que vai acontecer? Né? O governo do Thiers era contra as causas populares, né? Então o povo pegou em armas e fundou a Comuna de Paris, né? A Comuna de Paris foi a primeira experiência socialista de governo que já existiu, né? E a Comuna de Paris, ela tomou medidas que beneficiaram o povo, né? Estabeleceu que funcionários públicos podiam sair do cargo caso não cumprisse com as suas obrigações, né, coisa que deveria existir aqui no Brasil também. Instituiu o ensino laico, gratuito e obrigatório, criou creches e jardins da infância para os filhos dos trabalhadores, permitiu que as fábricas abandonadas pelos seus proprietários fossem administradas por operários eleitos por seus pares, congelou o preço dos aluguéis e dos gêneros de primeira necessidade. Né? Então, medidas populares. Lógico que isso causou o furor da burguesia e o próprio Bismarck, que derrotou Napoleão III, apoiou os franceses e a Comuna de Paris foi derrotada. Né? Os prussianos que haviam derrotado a França foram lá ajudar os franceses a acabar com a Comuna de Paris. Para vocês terem uma ideia de como foi a repressão, 20 mil franceses da Comuna foram fuzilados. Né? 20 mil trabalhadores fuzilados, 38 mil presos, 13 mil deportados para as colônias francesas, né? Bom, uma ideologia que surgiu lá no século XIX e também se fortaleceu foi o nacionalismo. A ideia de nacional é recente na história, não existe faz muito tempo, né? E países que a gente tem na cabeça como tradicionais, como a Itália e a Alemanha, na verdade eles são países recentes, né? Eles surgiram na história faz pouco tempo. Né, surgiram na década de 1870. A Itália, na verdade, ela era diversos estados pontifícios e outros principados. Né? Alguns estados pontifícios eram que pertenciam à igreja e os principados eram estados que pertenciam aos príncipes, né? Eram monarquias pequenininhas. Né? E teve dois projetos de unificação da Itália. Tinha o popular, que era o do Giuseppe Garibaldi e do Giuseppe Mazzini, e tinha o aristocrático, que era o do conde Camillo Cavour, né? Primeiro-ministro do reino do
sardo piemontês, né? Do rei Vítor Emanuel II, ou Vittorio Emanuele, né? Então, a Itália era dominada tanto pela Áustria como pela Igreja, né? Era um domínio, uma influência. Então eles tiveram que derrotar tanto austríacos quanto tropas do Papa. O Papa ficou de mal com a Itália quando a Itália surgiu, né? Porque muitas terras que pertenciam à Igreja passaram a pertencer ao Reino da Itália, né? O Reino da Itália foi fundado em 1871, né? E teve como rei o sardo piemontês Vittorio Emanuele, né? Então, o problema com a Igreja Católica só foi resolvido com a criação do Vaticano pelos fascistas, né? O Mussolini que acalmou os ânimos com a Igreja Católica, né? Outro que teve também que se libertar da Áustria foi a Alemanha, né? A Alemanha era, na verdade, a Prússia, um grande estado germânico, e vários outros estados germânicos menores, né, como a Renânia, a Bavária, né, e outros por ali. Só que a Áustria queria dominar todo mundo e eles não queriam ser dominados pela Áustria. Eles fizeram a Zollverein, que era uma liga aduaneira, ou seja, esses países não pagariam impostos para comercializar um com o outro, e tiveram que enfrentar a oposição da Áustria. Eles foram liderados os prussianos, né? Eles foram liderados pelo Otto von Bismarck. O Otto von Bismarck era chamado de o Marechal de Ferro, né? Porque ele era realmente um militar muito poderoso, né? Chanceler de Ferro, perdão. Marechal de Ferro é aqui do Brasil. Chanceler de Ferro, porque ele era realmente um militar agressivo, muito poderoso, né? Ele enfrentou a Áustria porque a Áustria queria que esse novo estado que surgisse, a Alemanha, como eles eram germânicos assim como a Áustria, fizesse parte do Império Austro-Húngaro, né? E na verdade, essa confederação germânica, que era a Prússia mais os outros países em volta, eles queriam um país independente, né? Que se chamou Alemanha. Então, depois que a Prússia venceu a França na Guerra Franco-Prussiana, pegou para si um local de muita riqueza, que era a Alsácia-Lorena, né, rica em minérios, derrotou também as pretensões do Império Austro-Húngaro. Então, o Bismarck ele conseguiu, né, fundar a Alemanha, né? Ficou conhecido como o Segundo Reich, o Segundo Império Germânico, porque o primeiro Império Germânico era o Sacro Império Romano Germânico, né? Que os caras vão longe na história, né? E a Alemanha, essa unificação, né, através dessa união da Prússia com os outros estados germânicos ali ao seu redor, desequilibrou bastante a Europa. Por quê? Porque a Europa estava ali equilibrada entre França e Inglaterra, né? De riqueza, de indústria, né? Eram os que tinham mais poder. E o que aconteceu? A Alemanha se unificou e agora virou um peso gigante para fazer sombra para a Inglaterra e para a França, porque a Alemanha tinha muito território, tinha muitas indústrias e tinha também carvão e ferro em abundância, que eram coisas fundamentais para a Revolução Industrial da época. Beleza, galera? Não esqueçam das perguntinhas no formulário. Qualquer coisa, mandem mensagem pro professor. Uou!